Em Lusiânia começou hoje a vacinação de quem tem 13 anos. A gente vai falar agora com a repórter Tarciane Vasconcelos, que vai nos contar como está funcionando o esquema lá na cidade. Com você, Tarciane. Oi, Tiago, boa tarde para todo mundo que está em casa. A vacinação aqui em Lusiânia está seguindo normalmente para os adolescentes de 13 anos ou mais, apesar da nota técnica do Ministério da Saúde, como a gente viu no começo do jornal. A Secretaria Municipal de Saúde daqui informou que está seguindo, por enquanto, uma nota técnica do Estado, que estabeleceu uma ordem de prioridade para a vacinação dos adolescentes de 17 a 12 anos. E aí já foram vacinados, então, aqui em Lusiânia, os adolescentes que têm deficiências, e por isso foi possível o município ampliar a vacinação e dar continuidade para os adolescentes que não têm deficiências. Hoje de manhã a gente esteve em 2 pontos de vacinação, na Materno Infantil e também no Mingoni 2, a gente até viu umas imagens aí na reportagem do Emerson, que houve uma certa aglomeração, as pessoas não estavam respeitando o distanciamento mínimo. Eu estava aqui pensando, quando você estava desabafando aí, Tiago, que a pessoa que está na fila, ela pode pedir para a pessoa que está na frente tomar uma certa distância, pedir para a pessoa de trás e assim sucessivamente, É uma medida de segurança para todos que estão na fila. Então tem esses 2 postos de saúde, também no outro posto aqui de Lusiânia, o Norte Maravilha, é preciso fazer o agendamento prévio e é necessário, na hora da vacinação, levar aqueles documentos básicos, um RG, certidão de nascimento ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência, o cartão do SUS e um acompanhante para esses adolescentes. Rapidinho eu falo também que aqui está tendo vacinação dose de reforço em Lusiânia para idosos de 70 anos ou mais e em Formosa também dose de reforço para idosos com 70 anos ou mais ou pessoas imunossuprimidas. Volto com você. Ô, Tarciane, é tudo muito triste e você estava dizendo uma coisa que realmente faz sentido aí, Quer dizer, a pessoa da frente, olha, a gente precisa manter o distanciamento. Ontem a minha sobrinha perguntou, tio, a gente vai voltar aí para o shopping quando? A gente não tem essa resposta. É preciso tomar cuidado realmente, a gente não pode sair por aí perambulando porque as pessoas estão fazendo o que querem fazer. Quer dizer, o vírus está solto por aí, é preciso ter consciência. E quando a gente vê esse tipo de imagem aí, é realmente revoltante. Vamos ter consciência, gente. Falo isso para as pessoas e falo isso também para o poder público. Obrigado por sua participação. Até mais, minha querida. Deixa eu mudar de assunto agora para te contar que uma mulher transexual foi morta nessa madrugada numa avenida de Rio Verde. A vítima tinha 29 anos e levou um tiro no rosto. Segundo testemunhas, um homem chegou de carro, chamou a mulher e começou a atirar. O suspeito desse crime ainda não foi encontrado. A Polícia Civil começou a investigar o caso e, segundo o delegado, a transexual trabalhava como garota de programa e a suspeita é que ela tenha sido morta depois de uma briga com o cliente. No início do mês, uma travesti também foi assassinada lá em Rio Verde. Um homem confessou o crime. Ele fingiu que era cliente, saiu com a travesti e depois cometeu o homicídio. Para a polícia, ele diz que agiu em legítima defesa. O suspeito foi ouvido na delegacia e solto. 12:06, preciso fazer um intervalo comercial e a seguir a gente continua falando sobre vacinação. Agora tem um recadinho do Davi, de 4 aninhos, lá de Itumbiara. De volta com o seu Jornal Anhanguera, 12:08. Vamos seguindo falando de vacinação. Catalão está imunizando adolescentes com 17 anos. Vamos para lá então conversar com a repórter Aline Braga, que tem os detalhes para a gente. E Aline, com você agora, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, Catalão finalmente recebeu uma nova remessa de doses, desta vez para os adolescentes. Então começou agora há pouco, por volta das 10 horas da manhã, a imunização para o pessoal com 17 anos de idade. A gente tem até algumas imagens para mostrar para o pessoal de casa. Essa imunização está acontecendo exclusivamente no shopping aqui em Catalão. Por lá não tem tanta fila como a gente viu em Rio Verde, por exemplo, mas tem sim gente esperando, aguardando para receber a dose então. A gente conversou agora há pouco com o secretário municipal de saúde, o Velomar Rios. Ele disse que essa aglomeração aí é por causa dos acompanhantes, O pessoal precisa levar acompanhante para poder se imunizar e que ele já estuda a possibilidade de voltar àquele plano de letras, Um dia o pessoal
pessoal com a letra de A até L e depois, no dia seguinte, o restante desse pessoal. Mas, pelo menos por enquanto, essa é apenas uma possibilidade aqui em Catalão. Ele não falou sobre a possibilidade de abrir outros postos de vacinação, não. Já que agora, hoje, Catalão tem apenas um local de vacinação, que é exatamente o shopping aqui da cidade. Sobre essa orientação do Ministério da Saúde de suspender a vacinação, o secretário de Saúde disse que ainda não recebeu nada sobre isso e que vai levar a vacinação normalmente aqui em Catalão. O pessoal de casa que está acompanhando a gente, que tem 17 anos, não perde tempo, corre lá no shopping, que a vacinação vai até às 4h30 da tarde, viu, Tiago? Obrigado por sua participação. Aline, até mais. E em Jataí, teve confusão no primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes. Hoje foi o dia, né? Muitos pais tiveram que esperar. Teve também agendamento de pessoas que não se encaixavam nos critérios para receber a vacina. Agora a Ana Paula vai explicar melhor para a gente como ficou por lá a manhã de vacinação, né, Ana? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, muita gente chegou aqui no posto de vacinação e teve que voltar para casa. Isso porque hoje essa vacinação é feita por agendamento, mas a grande maioria dos agendamentos foi feito por adolescentes que não se encaixam nos critérios dessa vacinação. Nesse primeiro momento, apenas os adolescentes com deficiência, gestantes e as que tiveram filhos recentemente podem se vacinar. Eu conversei com alguns pais essa manhã que vieram aqui na tentativa de vacinar os filhos e eles informaram que não teriam visto essa informação, então, durante esse agendamento, e aí não teve jeito, eles tiveram que voltar para casa. Esse agendamento está sendo feito no site da Prefeitura e, segundo a Secretaria de Saúde, teve um grande número de agendamentos para hoje, mas esses adolescentes que não se encaixam nesses critérios também não fizeram o cancelamento desse agendamento e por isso teve essa grande confusão e as pessoas que realmente precisavam, que poderiam se vacinar, quase não conseguiram fazer esse novo agendamento. Hoje, somente 18 pessoas se vacinaram aqui nessa unidade de saúde, que é do Conjunto Rio Claro, onde nós estamos falando agora. E olha, sobre a nova orientação do Ministério da Saúde para vacinar adolescentes também com comorbidades, a Secretaria de Saúde disse que recebeu essa nota hoje e que está em reunião para definir como será feito, mas que, por enquanto, a vacinação por aqui segue dos adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência, gestantes e as que tiveram filhos há pouco tempo. Tiago. Obrigado por sua participação. Você viu aí a Ana dizendo que a vacinação segue, Catalão também segue vacinando adolescentes, mas o Ministério da Saúde recomendou suspender a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. A nota técnica pegou prefeituras e muita gente de surpresa, já que em alguns municípios já tinham começado a imunizar esse grupo, como a gente está mostrando aqui, e a gente também mostrou a situação em Anápolis. Teve tumulto logo cedo em alguns postos de vacinação de Anápolis, quando os pais que já aguardavam com os filhos para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid souberam que os adolescentes não seriam vacinados. E os que tomaram ontem, que foram vacinados? Qual que é a solução que a gente vai ter? Então agora ficamos na dúvida, né? As crianças que já tomaram e as que não tomaram. O que é certo e o que é errado? Na nota técnica, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 diz que revisou a recomendação para a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos e restringiu a aplicação apenas em adolescentes com deficiência permanente, comorbidades ou que estejam apreendidos. Segundo a nota técnica, a medida foi estabelecida porque a Organização Mundial da Saúde não recomenda a vacinação de crianças e adolescentes com ou sem comorbidade. Também destaca que a maioria dos adolescentes sem comorbidades que pegaram Covid-19 não apresentaram a forma grave da doença. A nota também justifica que os benefícios da vacinação em adolescentes não estão claramente definidos. E ainda ressalta que a medida foi tomada por causa da redução da média móvel de casos e de mortes por Covid-19. Para
Para nós, o que muda com essa suspensão é em virtude da operacionalização do imunobiológico. Então, se há um posicionamento no âmbito estadual de manutenção da orientação, e é manutenção da orientação vacinar adolescentes com comorbidades, doença permanente e gestantes, nós não teremos imunobiológico suficiente para contemplar o grupo que nós já havíamos avançado. Aqui em Anápolis, a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos com deficiência ou comorbidades também chegou a ser suspensa hoje, mas já foi normalizada. Ontem, no primeiro dia de vacinação de adolescentes, cerca de 2.500 doses foram aplicadas. Ele terá e receberá a segunda dose, tanto o adolescente com comorbidade, o adolescente sem comorbidade que já recebeu essa primeira dose. E a gente vai falar agora ao vivo com o repórter Eduardo Daló, porque nós convidamos um especialista para comentar essa recomendação do Ministério da Saúde e saber se a recomendação deve ser motivo de preocupação. É aprovada pela Anvisa, que é o órgão regulador nacional, para ser usada em crianças, ou adolescentes de 12 a 17 anos. Então já tem dados suficientes de segurança. Então esses pais podem ter segurança e tranquilidade em relação a isso. O motivo da recomendação, a gente trouxe aqui na reportagem, todos os motivos que levaram a essa recomendação do Ministério da Saúde, não é? O que o senhor diria para esses pais também, aqueles que os filhos ainda não tomaram a vacina? Assim que possível, se houver uma mudança nessa nota técnica e for novamente liberada a vacina, os adolescentes precisam tomar essa dose? Eu acho muito importante a vacinação ser feita e andar para essa faixa etária. Os pais podem ter tranquilidade e segurança. Assim que houver a recomendação e ter vacina suficiente para vacinar esse grupo, eles devem se vacinar. Agora, a gente tem que entender prioridades. Talvez a prioridade no Brasil seja muito maior vacinar a terceira dose para os idosos do que os adolescentes. Então, esse é o posicionamento que deveria ser feito pelo Ministério. Então, é melhor a gente priorizar os grupos de maior risco, que está subindo os números de casos nessa faixa etária. Tá certo. Tiago, você aí no estúdio, tem alguma pergunta aqui para o nosso especialista? Então, Edu, até dentro do que o especialista estava dizendo mesmo, um dos motivos para ter essa recomendação aí do Ministério da Saúde é porque a média móvel de casos, tanto de contaminações quanto de mortes, está caindo aqui no Brasil. Ainda assim, é uma recomendação segura? Tá certo, Tiago. O Tiago estava falando que dentro da recomendação, a queda no número de média móvel de mortes no país, isso para todas as faixas etárias, eles levaram em consideração essa queda, Mesmo com essa informação, o senhor acha segura essa recomendação de suspender para esse grupo? O que me parece é uma insegurança do Ministério. Quando ele emite uma nota e volta atrás na nota, mudando o conteúdo, isso traz insegurança, demonstra insegurança e talvez até falta de conhecimento técnico suficiente. Realmente, o número de casos no país caiu, a média caiu, mas a gente tem uma vacina, nós temos uma doença que é possível de ser prevenida pela vacina e ela deveria ser utilizada. O senhor estava me dizendo, antes da gente entrar no ar, que hoje, de doenças virais com vacina no Brasil, a Covid é a que mais mata jovens ainda, é isso mesmo? Não tenha dúvida. Das vacinas que a gente chama de imunopreveníveis, que nós temos vacina das doenças, Covid é a que mais mata no Brasil. Então não tem por que não vacinar. Tá certo. O Tiago tem mais uma pergunta pra gente, Tiago, pode fazer sua pergunta que eu repasso aqui pro nosso especialista. Ô Edu, certamente o nosso especialista acompanhou as imagens de aglomeração em Anápolis, as imagens de aglomeração em Itumbiara, também em Rio Verde. Eu quero saber se isso de alguma forma reflete aí em números de casos lá na frente. É claro, a gente tem que pensar nisso, porque o vírus corre, Certo, Tiago. O Tiago está falando porque a gente mostrou na nossa reportagem de Anápolis, doutor, como nós vimos aqui agora há pouco, também em outros municípios do estado, a aglomeração que gerou essa vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos, Quer dizer, os pais foram levar os filhos que estavam em casa fazendo isolamento, houve uma aglomeração muito grande em alguns lugares para pegar senha. Nesse momento em que a gente está passando agora, de combate à doença, como que fica essa situação de se expor
de se expor à aglomeração. A gente ainda está com a necessidade, com o cuidado de usar máscara, né, doutor? Não tenha dúvida. O ideal seria que os pais tivessem ido, os filhos usando máscara, mantendo o distanciamento. Ainda precisa desses cuidados. Realmente foi um transtorno, porque muitas pessoas atenderam o chamado do próprio Ministério da Saúde, indo levar seus filhos para a vacinação. E de repente chegam lá e não tem a vacina. Mas é muito importante ainda esses cuidados, manter máscara, manter distanciamento, evitar aglomerações, principalmente agora que a vacinação foi suspensa para esse grupo. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação com a gente aqui no J1, tá? Eu que agradeço. Boa tarde. Tiago, volto com você aí no estúdio. Muitíssimo obrigado, Edu. Agradeço também ao nosso especialista. Valeu demais.